Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os bloqueios de infância. Por quantas vezes nós deixamos de fazer algo por medo e não sabemos de onde vem esse medo ou essa autossabotagem? Então, posso te afirmar que 99% dos nossos medos, traumas e da nossa autossabotagem vem lá da infância. Eu vou contar uma historiazinha para você que vai ilustrar muito bem isso. Havia uma mãe que queria ensinar a filha a andar de bicicleta. Uma menina mais fortinha, gordinha. E então, o que acontece? Ela colocou as rodinhas, leva em consideração todo o contexto da história, tá? Ela colocou as rodinhas e a menina, toda vez que ia começar a andar, ela pendia para um lado, pendia para o outro, a rodinha dobrava e ela caía. E a mãe falava: também, gorda desse jeito, essa bicicleta não vai aguentar, você nunca vai aprender. E essa menina passou o tempo, ela nunca aprendeu a andar de bicicleta, ela desistiu, ela começou na escola, reprovou de ano, depois ela virou adolescente, ela desistia de todos os projetos, ela não conseguia estudar, ela desenvolveu um grande bloqueio mental, ela tentou até desistir de sua vida. Porém, essa história, né, essa triste história, é uma grande realidade do nosso dia a dia e acontece muito. Eu usei o exemplo da bicicleta porque se você deixar uma criança tirar essas rodinhas, tal, tudo deixar, dar uma bicicleta na mão dela, em 2 dias ela aprende a andar. É incrível a força, ela vai se ralar, ela vai cair, obviamente, mas ela aprende a andar. E nós, como pais, por muitas vezes queremos proteger nossos filhos dos tombos. E vamos lá, colocamos rodinha, ficamos e seguramos e não deixamos eles voarem, não deixamos eles andarem. Né? Trazendo isso para o dia a dia, o que acontece? Por muitas vezes, e 99% das vezes, a superproteção acaba por estragar as crianças. Elas vão se tornar adultos indecisos, adultos que têm medo, adultos que não enfrentam os desafios da vida, adultos que não deixaram de ser crianças medrosas. Então, eu posso falar muito bem porque até ter esse entendimento eu fazia isso com meu filho, proteger ele muito de certas situações, de certas coisas, por não querer que ele passasse algumas coisas que eu passei, né, e que a gente vê no mundo e conhece histórias que minha esposa passou e tal, e entre outras pessoas conhecidas nossas. Mas o que acabou ocasionando foi uma criança que tinha medo às vezes de enfrentar algumas coisas da vida por conta dessa superproteção que nós tínhamos. Então a gente começou algum tempo atrás a fazer essas correções, corrigir e dar mais responsabilidades para ele e um livre arbítrio, mas desde que ele assuma as consequências de tudo que ele faz. Por exemplo, ele fica em casa um determinado tempo do dia, entre ele chegar da escola e pós-almoço, ele pode fazer o que ele quiser, né, na questão de jogar videogame, de andar de bicicleta, ele agora treina futebol, mas ele tem que deixar a pia limpa, que são as louças, ele tem que varrer o chão e manter a parte da casa que compete a ele organizada. Ele tem 11 anos, então ele já é absolutamente capaz de fazer tudo isso. E com isso eu vi que ele foi evoluindo, então eu fui adicionando mais coisas. Eu disse para ele que cada livro que ele conseguisse terminar de ler e me explicar ou passar para mim, então ele ganha uma bonificação, às vezes um jogo no Xbox, às vezes eu dou algum valor para ele e tal, para que ele possa fazer, mas geralmente eu dou algumas ações, eu vou lá, compro algumas ações ou alguma criptomoeda ali, sei lá, um valor X e tal. Então ele tem metas para atingir e ele atingindo, ele ganha bonificações, ele não atingindo, ele, né, tem a punição dele, por exemplo, se ele não manter a casa organizada, não lavar a louça das coisas que ele consome, da comida, então ele ficou sem videogame, se ele não fizer as tarefas da escola, se ele não estudar, né, e o estudar não é só o estudar da escola, é ler, é se informar, é fazer artigos, ele escreve, né, tá começando a escrever e tal, mas o que eu quero dizer, foi uma coisa que eu demorei muito para ter na minha vida, foi essa liberdade, e eu demorei muito para perder esses medos, né, que foram adquiridos na infância em uma fase um tanto quanto super protetora. Mas eu agradeço de coração, né, e sou muito grato aos meus pais. As pessoas pensam quando ouvem isso que isso é ingratidão, ou que a gente não respeita os pais, ou que você não liga, e não é nada disso. O honrar pai e mãe, né, o mandamento que está lá, honrar pai e mãe, quer dizer que você tem que fazer o seu melhor para corrigir os erros que aconteceram.
Porque eles trabalharam com as ferramentas que eles têm, nós vamos trabalhar com as nossas ferramentas. E os nossos filhos vão ter outras ferramentas, talvez o nosso modo de criação, o meu modo de criação seja retrógrado, seja ultrapassado, melhor falando, retrógrado, isso, né? Daqui a algum tempo, ou pode ser que seja agora, mas é o que eu posso fazer, é me informar, estudar e tentar dar uma melhor condição ao meu filho para que ele voe sozinho, igual uma águia que chega um determinado tempo, ela empurra o filhotinho do ninho para ele aprender a voar. Se ela ficasse o tempo inteiro com ele dentro do ninho, chegaria uma hora que ela não daria conta de alimentar ele e ele acabaria morrendo por atrofia nas asas, tá certo? Então, você que tem vários bloqueios, várias dificuldades, o legal é consultar uma terapia ou até mesmo livros. Você vai começando a refletir, você vai começando a fazer regressões, você vai começando a ver coisas que lá atrás você não via e vai corrigindo na sua vida. Traumas da adolescência, traumas da perda de pai e mãe muito cedo, ou das pessoas que criaram, né, avó, tio, irmão. Então isso tudo afeta no desenvolvimento da criança dos 7 aos 14 anos ali, né, adolescência e tal. Então ela vai adquirir uma personalidade até os 10, e dos 10 aos 14 ela vai moldar ali. Não existe um estudo exato quanto a isso, mas existe uma média e essa é a idade que se molda o caráter e a personalidade. Então os grandes problemas de desenvolvimento dos adultos ocorrem lá na infância. Então a gente tem que perdoar e libertar a nossa criança interior. Certo? Dá um like, se inscreve no canal, que Deus te abençoe e até mais.